Shrutismritipurananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram. Entre as várias histórias que a tradição conta a respeito da vida de Shankara, tem uma que especialmente eu gosto muito e que é muito famosa também e importante, que é o encontro de Shri Shankara com um Chandala. A sociedade indiana da época era rigidamente dividida em castas. O Chandala era considerada uma casta extremamente baixa, enquanto que o Brahmana, os sacerdotes, eram extremamente respeitados. Ritualisticamente, é uma prática comum que os sacerdotes, antes de fazerem os rituais, tomem um banho, se preparem, e aí, entre a preparação e o momento do ritual, ele não deve encostar em ninguém, porque, por uma questão de pureza religiosa, ele deve se manter isolado. O problema é que, naturalmente, como em toda sociedade, determinadas práticas são levadas a um extremo e acabam refletindo, muitas vezes, um grande preconceito. Conta a história que um dia Shri Shankara estava na cidade de Kashi, atual Varanasi, cidade dedicada a Shiva. Depois de ter tomado seus banhos matinais no rio Ganges, ele se dirigia com seus discípulos pela rua para a realização dos seus rituais matinais, quando encontrou um Chandala vindo na direção contrária. Considerando a sua posição social de Brahmana, ele imaginava que o Chandala ia sair da frente naturalmente, como era costume na época, mas o Chandala não saiu da frente. Eles foram se aproximando e chegou num certo ponto que Shri Shankara realmente não tinha condição, ele iria esbarrar no Chandala, e aí ele disse: saia da frente, saia da frente! Para surpresa de Shankara, o Chandala não só não saiu da frente, como ainda respondeu: quem você quer que saia da frente? Você quer que saia esse corpo, que é feito de comida, da frente desse outro corpo, que é feito de comida também? Ou você quer que quem saia seja o Atma, o eu, que é aquele ser livre de limitação? Você quer que o Atma saia do Atma? Quem, afinal de contas, você quer que saia da frente de quê? Na sociedade, muitas vezes, as pessoas se consideram como superiores ou inferiores às outras. Mas, na verdade, se a gente for olhar do ponto de vista do próprio corpo, qual é a diferença do corpo de uma pessoa de uma classe social considerada alta comparada ao corpo de uma pessoa de uma classe social considerada baixa? Os Vedas ensinam que o corpo, na verdade, nada mais é do que comida processada. Eu como a minha comida, ela é processada internamente, e aí então ela se transforma em novas células, novas partes do corpo, enquanto que outras partes mais antigas, outras células, morrem e são descartadas. Portanto, o que é o corpo, se não uma mera transformação de comida? Ora essa, se o corpo nada mais é do que transformação de comida, qual é a diferença então entre o corpo de uma pessoa de classe social alta e outro de classe social baixa? Ambos os corpos nascem, se mantêm e depois são descartados e vão ter o mesmo destino no final das contas. Qual é a diferença realmente? Mais do que isso, os Vedas ensinam que, na verdade, eu não sou esse corpo. Esse corpo, na verdade, me pertence, assim como a minha mente, mas existe um eu que é livre de limitação, um eu que é eterno, um eu que permeia esse corpo e essa mente, mas que não nasce, não morre, não se transforma. É livre de limitação. Esse eu deve ser descoberto. Esse eu é chamado Atma. Esse Atma é livre de formas e, portanto, não está preso nem a esse corpo nem a essa mente. Sendo livre de formas, ele também não tem limites, não tem divisões e, portanto, os Vedas ensinam que o Atma é exatamente o mesmo em todos os seres. O Chandala ainda vai mais além e pergunta para Shri Shankara qual é realmente a diferença entre o espaço que é contido num pote de ouro e o espaço que é contido num pote de barro. Parece que são dois espaços diferentes, um mais nobre do que o outro, mas na realidade a diferença está só na membrana. A diferença está na matéria do qual é feito o pote, o ouro ou o barro. Mas o espaço, que é o conteúdo, é exatamente o mesmo. O espaço não é dividido, o espaço não é recortado. Na verdade, a gente não pode nem dizer que são dois espaços, o espaço do pote de ouro e o espaço do pote de barro. O espaço é um único, permeando ambos, permeando, na verdade, todas as coisas, o espaço é só um. Da mesma forma, o Chandala diz: o ser que eu sou é exatamente o mesmo ser que você é, independente desse corpo, independente das minhas vestimentas, independente do quanto eu tenho de riqueza, da língua que eu falo, independente dos tipos de pensamento que eu tenho, da classe social, isso tudo é forma. O eu é o mesmo em todos os seres. Esse eu deve ser descoberto. E, portanto, como é que você pode dizer para sair da frente se, na verdade, você sou eu mesmo? Não tem diferença alguma. Nesse momento, Shri Shankara reconhece o próprio erro e faz uma saudação aos pés do Chandala, para o desespero e a surpresa de todos os seus discípulos que estavam ao seu redor. Ele ainda diz para o Chandala: você de fato é o meu próprio mestre, você me ensinou. Você, na verdade, é o próprio Shiva na forma desse Chandala, me ensinando.
muito obrigado, meu namaskaram a você. É muito interessante ver que até um grande mestre como Sri Shankara comete enganos. Na verdade, o sábio é um ser humano e, portanto, é passível de cometer erros também, especialmente quando a gente considera conceitos e preconceitos sociais que são construídos num contexto da nossa própria infância, muito difíceis da gente poder se livrar. A diferença é que um sábio está aberto para poder se questionar, aberto a poder mudar o seu ponto de vista. E diante de uma situação em que o engano é revelado, ele não se apega aos conceitos antigos, ele percebe o engano e de forma humilde e clara, ele abre mão dos conceitos antigos. E aí então ele passa realmente por uma transformação de visão, refletindo esse ensinamento, que afinal de contas é cultivado durante a vida inteira. Que essa história de Sri Shankara com Chandala possa nos abençoar e nos ajudar a refletir a respeito das diferenças que a gente considera existirem como reais entre as pessoas na nossa sociedade. Que a gente possa perceber, primeiro de tudo, que todas as pessoas, independente das diferenças que a gente possa reconhecer em termos de corpo, em termos de forma, em termos de classe social, todos nós somos seres humanos e, portanto, merecemos respeito. Que a gente possa ir mais além e trazer a visão que os Vedas ensinam, de que, na verdade, eu nem mesmo sou esse corpo, eu de fato não sou essa personalidade que pertence a essa ou aquela classe social, ou que tem essa ou aquela posse. Eu, de fato, sou ser livre de limitação, aquele que está além do corpo, além da mente, aquele que está sentado no coração de todos os seres. Portanto, que eu possa reconhecer a todos os seres como sendo não diferentes de mim mesmo. Hari Om Tat Sat.